Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é a questão da prisão em flagrante, os diversos tipos de flagrante e, no caso específico, com foco na questão dos vídeos, tanto gravados por civis como pelas autoridades policiais. Para tanto, nós temos aqui nos estúdios o Dr. Otoniel Maia, advogado criminalista, ele que também está à frente da Comissão de Segurança Pública da OAB Subseccional de Mossoró, para nos ajudar a entender tão importante pauta. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, uma pauta importante, relevante, que é a questão da prisão em flagrante. Nós temos aqui nos estúdios o Dr. Otoniel Maia, ele que é advogado, formado aqui pela querida UNP Mossoró, com especialização em Direito Criminal, ele que é advogado há mais de 15 anos, uma larga experiência, vai nos ajudar a entender os diversos tipos de provas gravadas por autoridades policiais e também por civis com matéria de prova. Dr. Otoniel Maia, seja bem-vindo a primeira vez ao programa Dinâmica do Direito. De início, já quero cumprimentar os telespectadores, cumprimentar o colega advogado Nazeu, agradecer pelo convite, uma honra estar aqui na TV da Assembleia de Deus, né? E dizer da nossa alegria de estar aqui e já abrir a entrevista dizendo que deveria dizer só no final, me colocando à disposição para outras oportunidades. O Dr. Otoniel, como nós falamos na abertura, é uma referência na advocacia criminal aqui em Mossoró. Ele também está à frente da Comissão de Segurança Pública aqui da OAB Subseccional. É um grande profissional, doutor. Eu, na verdade, quando eu lembro, ou quando eu cito seu nome, lembro do saudoso seu pai, que também já acompanhava como grande comunicador, e quero dizer da minha satisfação em tê-lo aqui em nosso meio. Mas, no primeiro bloco, doutor Otoniel, a gente serve também para conhecer o entrevistado, a advocacia, doutor, o direito, como lhe encontrou, como foi a sua vocação? Quem me conhece diz que eu nasci para ser advogado, né? Eu tenho colegas de faculdade que são concursados, outros advogam, e todos eles dizem que eu realmente nasci para ser advogado. A advocacia, como você bem falou, meu pai era da imprensa, né? E eu cresci acompanhando meu pai em entrevistas a delegados, em entrevistas a juízes, promotores. Eu cresci nesse ambiente de entrevistas a advogados, e meu pai, os últimos 15 anos de vida dele, ele era evangélico, né? Nos últimos 15 anos de vida, mas antes disso, ele não era evangélico e frequentava ambientes, rodas de bares, onde tinha prioritariamente juízes, promotores, advogados, pessoas do meio jurídico. E eu acabei a passar a ter uma admiração por alguns advogados, e cito aqui dois que foram referências para mim, que infelizmente já não estão mais entre nós, que foi o Dr. Félix Gomes Neto, faleceu em abril de 2021, levado pela pandemia da Covid-19, que nos deixou muito triste. Era uma referência para nós também na advocacia criminal. E mais recentemente o Dr. Marcos Arthur, que era um advogado trabalhista bastante conhecido aqui na região, destacadamente um dos melhores advogados trabalhistas da região, faleceu também recentemente. E esses dois, eles sempre estavam com meu pai, eram amigos que meu pai tinha, que frequentavam a nossa casa, e eu tinha eles como referência. Eu cresci vendo aqueles advogados, homens inteligentes, bem-sucedidos, felizes profissionalmente,
E aí aí eu pensava, esse negócio de ser advogado deve ser bom, porque a gente faz o que gosta e ainda ganha dinheiro. Que é o que eles me passavam. A mensagem que eles me passavam era essa. A gente faz o que gosta e ainda recebe para isso. E aí eu cresci com essa ideia, fiz a faculdade de Direito, entrei na faculdade de Direito, incentivado pelo meu pai. No ano 2000, eu sou jovem ainda, né? Mas no ano 2000, com 18 anos, eu fiz um concurso para a Polícia Militar, soldado da Polícia Militar. Fui aprovado, mas depois meu pai pediu que eu não fosse. Né? Meu pai, inclusive, em uma conversa com o doutor Félix Neto, ele se não, deixa o Otoniel Júnior fazer direito, ele tem vontade de ser advogado, não vamos deixar ele assumir o cargo da polícia, não. Eu acabei não indo para o curso de formação. Mas assim, é uma honra, uma alegria imensa ser advogado. No caso da advocacia criminal, doutor, ainda existe um estigma do advogado ser advogado de bandido, por exemplo? Como é que o senhor ainda vê essa questão? Existe sim, inclusive, e isso nos entristece, porque isso acontece inclusive dentro do próprio ambiente dos advogados. O advogado que atua em outra área, que desconhece a função, vamos dizer assim, do advogado criminalista, o dever do advogado criminalista, ele próprio acaba por discriminar. E eu costumo dizer que em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais. Na advocacia criminal, na advocacia, em outros ramos da advocacia, no judiciário, no Ministério Público, na Polícia Penal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no ramo médico, né? Enfim, em todas as profissões vão existir os bons e os maus profissionais. A advocacia criminal, nós temos uma luta, muitas vezes até dentro do ambiente familiar, onde familiares, mas você vai defender a pessoa que cometeu determinado crime. E aí a gente tem que estar sempre explicando que a gente não defende a conduta, a gente defende o direito. E assim, a gente tem que defender e defender bem. Porque, Nazê, o que é que eu penso? Quando alguém me procura, ele também confia na liberdade dele. E a liberdade, para mim, é o segundo maior bem que o ser humano pode ter. Após a própria vida, a liberdade. E aí o que é que eu penso? Se eu estivesse na situação dessa pessoa, eu me procuraria para ser meu advogado? Né? Então, assim, eu me coloco ali como se estivesse advogando para mim mesmo, para entregar o meu melhor dentro do que a lei permite. Advogado não está para defender o crime, não está para estimular o crime de forma alguma. A gente está para defender direitos, inclusive nem sempre o advogado pede a absolvição. O advogado algumas vezes pede a condenação, mas uma condenação justa ali dentro do que a lei permite. Excelente. Isso aqui serve, o seu depoimento serve para quem está nos assistindo, quem é bacharel em Direito, ainda está se decidindo pela advocacia, e qual ramo da advocacia. Tem aqui o doutor Otoniel como um grande referencial. Mas já entrando, doutor Otoniel, nesses poucos minutos que restam desse bloco, sobre a questão do flagrante em si. Nos fala um pouquinho sobre os diversos tipos de flagrante, focando um pouquinho o que eu queria que o senhor nos ajudasse, que seria flagrante esperado e flagrante forjado. O que a gente tem sobre especialmente sobre esses dois tipos aí, que é o flagrante preparado e o flagrante forjado, que o judiciário não admite, né, esse tipo de flagrante, e as pessoas que são presas nessas situações, via de regra, têm seus processos anulados, são postas em liberdades. O seguinte, no flagrante forjado, a autoridade, ela cria uma situação, né, ela cria um ambiente criminoso, vamos dizer assim, para que o acusado caia. Como é que a título de exemplo, tem uma pessoa denunciada que alguém liga lá no 190, no CIOSP, dizendo que tem uma pessoa traficando drogas. A polícia, ao invés de montar uma campana e aguardar o momento favorável para prender aquela pessoa, a própria polícia pega lá uma pessoa, às vezes até um policial, a paisana mesmo, e manda ir naquele traficante comprar droga. Então, se isso acontece, é um flagrante preparado, né, forjado, como se chama. E aí a polícia vai anular, o judiciário, aliás, perdão, vai anular essa situação porque a polícia não
fez a campana, não esperou que realmente fosse lá um usuário de droga comprar, ela criou aquele ambiente para que o traficante caísse na armadilha, vamos chamar assim. E isso anula o processo. Eu costumo dizer, e nós temos um exemplo muito recente, aí, assim, aqui não vamos para o viés político do lado A, lado B, mas nós temos um exemplo muito recente da Lava Jato, onde se divulgou conversas, se divulgou eventuais provas existentes, mas que os tribunais superiores acabaram anulando por conta da forma como aquelas provas foram obtidas, por conta de conversas de juiz com o procurador da República, enfim. Muitas vezes a polícia tem um ambiente favorável para fazer o trabalho correto, da forma que é para ser feito, mas por pressa, por ansiedade, né, age de uma forma a lá na frente o judiciário anular esses processos e a população, às vezes a imprensa, uma parte da mídia, né, por desinformação mesmo, divulga de forma equivocada e a população se volta toda contra o juiz, contra o promotor, contra o próprio advogado. Eu já vi casos, doutor, assim, que foi para a TV de pessoas, assim, em caso de corrupção, por exemplo. E, no caso, um deles, no caso, queria se passar pelo corruptor, queria corromper, aquele funcionário estava com câmeras, com microfone, o dinheiro já preparado. A sua opinião, como profissional, esse tipo de flagrante pode ser anulado, doutor? Aí, até janeiro de 2020, né, quando houve uma modificação na lei de 2019, que entrou em vigor em 2020, que é o que chama de pacote anticrime, até essa lei entrar em vigor, era pacífico nos tribunais de que essa prova era válida. Se alguém e isso aconteceu muito em prefeituras, né? O prefeito pediu uma propina do empresário, nós vimos vários exemplos aí no Fantástico, Jornal Nacional. O prefeito pediu uma propina, o empresário colocava uma câmerazinha ou botava o celular para gravar, ia lá e gravava aquele pagamento, após levava para a polícia. Essa prova, até janeiro de 2020, era pacífica a sua legalidade, a sua licitude. Com a entrada em vigor do pacote anticrime, que trouxe uma previsão de permissão de gravação ambiental tão somente para a defesa, né, que para a acusação essa gravação ambiental ela não poderia ser usada, há uma discussão nos tribunais, mas o tema é novo, de janeiro de 2020 para cá temos aí 2 anos e meio, mais ou menos, e a gente acredita que no decorrer, nos próximos meses, próximos anos, os tribunais vão se posicionar de forma a dizer se essa lei ela deve realmente ser aplicada, se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, porque nós sabemos que não há nenhum direito absoluto, né? A pessoa tem direito à inviolabilidade da sua intimidade, mas ela também não pode cometer crime. E aí vai muito se discutir sobre a questão da justa causa para aquela gravação. Vão sopesar direitos, né? Mas é o direito de um cidadão de bem, e ali tem por exemplo, no crime de sequestro. Tem uma pessoa sequestrada e a única prova que nós temos daquele sequestro é uma gravação que foi obtida como escuta ambiental, uma interceptação que foi autorizada apenas pela vítima, enfim, vão se sopesar os direitos e dizer o que deve ser aplicado. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Otoniel Maia, advogado criminalista, ele que está à frente também da Comissão de Segurança Pública aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender a questão das prisões em flagrante. Só para linkar e deixar o interesse do público, doutor Otoniel, nos próximos blocos vamos falar sobre as gravações com foco em vídeo e também vamos falar sobre aquele caso do médico, anestesista, que teria abusado de uma paciente que estava ali em trabalho de parto. Então não sai daí, assunto muito relevante, importante, com a presença ilustre do Dr. Otoniel Maia. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje são prisões em flagrante, os diversos meios de prova, com foco no flagrante gravado. Temos aqui a honra de ter nos estúdios o advogado criminalista Otoniel Maia, ele que, além da larga experiência no direito criminal, também está à frente da Comissão de Segurança Pública da OAB Subseccional de Mossoró. Adentrando aqui, doutor Otoniel, vamos já avançando para a questão do flagrante gravado em si, mas eu queria entender os diversos meios de prova admitidos no direito criminal hoje. Nós percebemos que a tecnologia avançou. Eu queria entender, por exemplo, conversas de WhatsApp, áudios e diversos meios de prova, doutor. O direito penal criminal, ele abarca? Antes de entrar necessariamente na pergunta aí, Nazil, já que a gente está falando de flagrante, né, e até ainda seguindo com as perguntas feitas anteriormente, o flagrante, a pessoa, né, que se coloca em situação de flagrante, ela pode ser presa, segundo previsto lá no Código de Processo Penal, quando ela está cometendo o crime, né, logo após ter cometido, ou se for encontrada depois, instantes depois, com objetos do crime, ou se for perseguida e pega, né, por autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo. E há uma previsão também que eu queria trazer aqui para os telespectadores, no próprio Código de Processo Penal. Eu não sou muito de decorar artigo, mas esse é o 303, e esse a gente sabe porque a gente acompanha muito flagrante em delegacia, semanalmente. Então a gente tem que saber isso para poder defender bem o direito, né, dos nossos clientes, nossos constituintes. As situações de crimes, por exemplo, em Mossoró tem havido muito roubo, muito, incontáveis. E sabemos ainda que esse número de roubos que nós tomamos conhecimento, ele é subnotificado. Porque muita gente não vai à delegacia. Às vezes a pessoa vem ali com o celular na rua, passa alguém e rouba esse telefone. Não vou não, porque a polícia não vai atrás. E acaba não indo fazer o boletim de ocorrência. Enfim, e aí existem esses crimes que são subnotificados, né? Mas nós temos visto, né, a título de exemplo, arrastões em residência. A polícia, ela toma conhecimento do crime e sai em diligências para tentar localizar aquelas pessoas. E eu já vi várias discussões nesse sentido. Às vezes, exemplo, o roubo, o arrastão em residência aconteceu num domingo de manhã. E a pessoa divulgou-se no senso comum de que o flagrante só vale por 24 horas. Né? Mas se eu livrar 24 horas, eu não posso mais ser preso em flagrante. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade que se construiu no senso comum, mas a lei diz o seguinte, que se há uma perseguição policial, se há uma busca, se você é encontrado 3 dias depois, 4 dias depois, você pode ser preso em flagrante. Essa questão da apresentação após 24 horas, o que acontece? Se alguém comete um crime e passa aquelas 24 horas, ou até imediatamente após o crime, procura uma delegacia e se apresenta, ela não vai poder ser presa em flagrante. Porque não havia uma perseguição contra ela própria. Isso acontece muito em crimes de trânsito. A pessoa, às vezes, comete um crime de trânsito e já a própria pessoa chama a polícia, já corre para a delegacia, e ali o delegado não faz a atuação em flagrante porque não há uma previsão legal para prender aquela pessoa que se apresentou à delegacia, né? Mesmo não tendo passado ali aquelas 24 horas. Queria fazer essa ponderação, né, porque existe, de fato, no senso comum, e eu vivi muitos anos achando isso também, até começar a estudar o processo penal. Você tocou no ponto aí, só me renove a pergunta aí. Sobre os diversos tipos de prova, inclusive essas mais atuais. Como eu citei um exemplo de áudio do WhatsApp, por exemplo. Sim, né? Sim. Como a gente já fez até uma ponderação, houve uma modificação na lei, né? E assim, a gente tem que entender que a gravação ou escuta ambiental é uma coisa,
seria eu ligar meu celular aqui dentro desse ambiente, sem seu conhecimento, por exemplo, ou com seu conhecimento, para gravar uma conversa nossa, um acordo, seja ele legal ou ilegal. Isso seria a escuta ou a gravação ambiental. E aí, fora disso, existe a escuta ou a gravação, ou interceptação telefônica, né, que já seria através da ligação. Você recebe uma ligação e coloca... Hoje os telefones têm essa opção, a maioria deles, né? Você recebe uma ligação e coloca para gravar o que a pessoa está falando com você. Essa prova, quando é pacífico nos tribunais, na doutrina, aí, quando essa gravação ela é feita com o conhecimento das duas partes, ela é lícita. Ela pode ser usada para qualquer fim. Não há discussão quanto a isso. Mas quando a gravação é feita sem o conhecimento da outra parte, aí entra a discussão da modificação do pacote anticrime, que inclusive há quem chame o pacote anticrime de pacote em favor do crime. Eu discordo dessa terminologia, dessa expressão. Não há nada, não existe, no meu ponto de vista, nenhuma lei que seja em favor do crime. Às vezes as leis são mal interpretadas, e posso até fazer aqui uma analogia. Nós estamos aqui em uma TV da Assembleia de Deus, posso fazer uma analogia sem nenhum problema, acredito, do código, não só do Código Penal, mas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, para mim, das mais belas que existem, mas é mal aplicada, mal interpretada, com a Bíblia. Às vezes, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, mas se a gente for tem outras denominações, não vou citar aqui, é questão de ética, você vai pegar o mesmo versículo da Bíblia sendo interpretado de formas diferentes. E isso acontece com o Código Penal. Às vezes você tem lá um artigo da lei que cada juiz vai querer aplicar da forma que ele entende, quando isso não deveria acontecer. A lei deve ser aplicada da forma que está na lei. Ela não cabe em inovações. Não pode existir o Código de Processo Penal do juiz, o Código de Processo Penal de Mossoró e o Código de Processo Penal de Natal. Não pode. O Código de Processo Penal é um só, tem abrangência nacional e deve ser aplicado a todos. Nesse contexto, né, a gente aguarda que os tribunais se posicionem sobre a lei anticrime, mas até o momento, a maior parte das decisões, a jurisprudência dominante, como chamamos, entende pela licitude ainda dessa prova. Já existem decisões dizendo que essa gravação ambiental feita com desconhecimento da outra parte só pode ser usada pela defesa em favor do acusado, tá? Não poderia ser usada em favor da vítima, mas temos também decisões dizendo o contrário. Mais para frente, eu acredito que o STF deva se posicionar e dizer realmente o que pode e o que não pode. Mas existe sempre a relevância de se apurar, de se sopesar os direitos, né, e de ver a existência de justa causa para aquela gravação. A vítima, a pessoa que gravou estava sendo ameaçada, ela estava sendo constrangida de alguma forma, ela fez aquilo para se proteger, ela fez aquilo só para prejudicar o outro, entendeu? Há essas ponderações que devem ser analisadas caso a caso, e em cada caso concreto o judiciário vai decidir. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Dr. Otoniel Maia, advogado criminalista, ele que também está à frente da Comissão de Segurança Pública aqui da OAB Subseccional de Mossoró, nos ajudando a entender a temática das prisões em flagrante, os diversos meios de prova que podem embasá-la. E nesse bloco especificamente, doutor, vamos falar sobre um caso que gerou repercussão nacional. Eu confesso que quando assisti o vídeo me senti enojado.
apesar de nós sermos da área do direito, a gente já vimos muita coisa, a gente passa por situações de ter que ver, mas eu me sinto, meu estômago embrulhou quando vi aquelas cenas, apesar de estarem borradas. O pessoal de casa deve ter visto também pelas mídias ou mesmo pelo YouTube, um médico anestesista teria abusado de uma paciente, ela estava totalmente sedada, ela estava totalmente vulnerável e, como a equipe médica, as enfermeiras suspeitavam de algum tipo de movimentação criminosa, teriam preparado todo o ambiente, doutor Otoniel, uma sala de cirurgia que tinha um armário com vidro transparente, elas posicionaram o celular e gravaram todas as cenas. Posteriormente, informaram a autoridade policial, a delegada foi na própria clínica e efetivou a prisão como flagrante. Eu quero que o senhor agora teça seus comentários, primeiramente sobre o fato e as repercussões. Nós acompanhamos na mídia nacional, né? Assim, não conhecemos o processo, não conhecemos o caso concreto, mas acompanhamos na mídia nacional, na imprensa nacional. Um fato realmente, como você falou, de embrulhar o estômago. E aí, quero até fazer uma observação aqui, que o advogado ele pode escolher as causas que vai defender. Né? Ele pode escolher as causas que vai defender. Inclusive, eu vi que um escritório de advocacia que iniciou na defesa do anestesista acabou por desistir, não sei por quais motivos, mas acabou desistindo da defesa dele e acredito que ele já deva ter constituído nova defesa. Mas, como todo mundo tem direito a uma defesa, se nenhum advogado particular aceitar aquela causa, a Defensoria Pública tem por obrigação defendê-lo. Os defensores, eles podem também, por questões de foro íntimo, seja porque é parente, por alguma questão muito particular, recusar uma causa. Mas, via de regra, a Defensoria não pode recusar e tem que fazer a defesa. Você falou aí, Nazeu, que viu o vídeo borrado, né? Eu tive acesso ao vídeo sem ser borrado, assim, que é muito mais de embrulhar o estômago. E quando começou a repercutir, um anestesista estuprou, e aí dizia o tipo de ato libidinoso que ele havia feito, praticado com a paciente enquanto ela estava em preparação de parto, estava tendo parto. O que é que me veio à cabeça no primeiro momento? O anestesista estava sozinho com ela na sala, aplicando a anestesia enquanto o restante da equipe médica entrava e se aproveitou da paciente. Mas quando eu vi o vídeo, eu percebi que estavam todos na sala, ele estava protegido apenas por aquele pano, né, que protege o rosto da paciente para ela não ver o parto. E assim, o médico do outro lado tirando a criança e ele ali na cabeça da paciente, né, praticando o estupro, né, que é estupro. E aí é importante, muita gente ainda acha que o estupro é só a conjunção carnal, que só é estupro se tiver o contato sexual propriamente dito. Quando não. Hoje, se você tocar numa mulher, na parte íntima de uma mulher, ou de um homem também, o homem também pode ser vítima de estupro. Sem o consentimento, é estupro. E, neste caso específico, há um agravante, que aí é o crime lá do artigo 217-A, que é a questão da vulnerabilidade. O 217-A ele prevê uma pena mais alta, do Código Penal, né? Ele prevê uma pena mais alta para quem pratica o crime de estupro contra menor de 14 anos, ou seja, quem tem 13 anos, 11 meses e 29 dias, menor de 14 anos, ou pessoa vulnerável, seja vulnerabilidade por embriaguez, seja por qualquer razão. No caso lá específico, foi em razão de alta dosagem do anestésico. Inclusive, pelo que eu acompanhei na mídia, as enfermeiras perceberam e começaram a observar o comportamento dele exatamente por isso, porque ele estava dando altas dosagens de anestésico, porque no parto
normal, né, como a gente no parto normal, na cesariana, a gente vê que a paciente, via de regra, ela fica consciente. Ela não sente ali o corpo da cintura para baixo, não sei como é que do pescoço para baixo, enfim, eu não sei. Mas eu assisti o parto do meu filho, mas ela fica consciente. Um pouco grogue ali, é verdade, né, porque está anestesiada, mas com alguma consciência. E nos casos lá desse médico, desse anestesista, ele dava uma alta dosagem para que a paciente realmente perdesse a consciência e depois não lembrasse do que ele estava fazendo com ela. Um evento, vamos dizer assim, que deveria ser de celebração, né, o nascimento de um filho, e se tornou um terror para aquela mulher, para o esposo daquela mulher, para toda a família daquela mulher. E também, algumas pessoas até me criticam porque eu falo isso, mas também se tornou ali um ato de terror para a família do médico, né? Com certeza ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem talvez um irmão, talvez até uma esposa em casa, né? E se tinha esposa, provavelmente esse casamento se desfez, mas eu sempre vejo também essa análise da família da pessoa que cometeu o crime, porque a pessoa comete um crime, mas ele tem uma mãe que não concorda com aquilo, né? Que não criou o filho para fazer aquilo, que é mulher, né? que teve ele através de um parto. Mas, em relação à gravação em si, muita gente tem me abordado na rua para perguntar: porque eu fiquei sabendo que o médico lá do Rio de Janeiro, né? Que o médico lá do Rio de Janeiro vai ser solto porque a gravação foi legal. E aí a minha resposta tem sido sempre a seguinte: solto ele não vai ser, porque existem outras provas que existem outros meios de prova para demonstrar ao judiciário que ele realmente fez aquele crime. Ainda que lá na frente aquela gravação venha a ser reconhecida como uma prova ilícita, que eu acho pouco provável, e aí eu fazia aqui um parêntese para dizer que há uma discussão doutrinária, jurisprudencial, sobre a questão da gravação ambiental, quando ela ocorre em ambiente público ou em ambiente privado, né? Então, assim, se é um ambiente público, essa gravação pode acontecer sem consentimento das demais pessoas. Se é um ambiente privado, aí não, aí teria que haver um consentimento. E aí a gente realmente não sabe se ali era um hospital público, se era um hospital privado, se aquele ambiente é considerado pela lei um ambiente público ou um ambiente privado. Então essa é toda uma discussão que vai ser levada certamente pelo Ministério Público na acusação e pela defesa do médico para apreciação do judiciário. Mas, pessoalmente, o meu entendimento é que aquela prova é válida. Mesmo com essa modificação legislativa, né, do pacote anticrime, de janeiro de 2020 para cá, da questão das gravações ambientais, que só poderia ser usada como meio de defesa, mas aí há um sopesamento de direitos que eu acho que o judiciário, eu entendo que o judiciário vai admitir aquela gravação, sim. Pergunta difícil, doutor Otoniel. Se o senhor fosse convidado para fazer a defesa desse cidadão, o senhor aceitaria? Disse que o advogado ele não deve recusar causas, né? Dizem que o advogado não deve recusar causas, mas nós temos princípios, né? E em relação a crimes sexuais, desde o início, desde quando eu estava na faculdade, que eu sempre olhei com um olhar diferente, né? Assim, eu tenho filhos, né? Tenho irmãs, eu próprio posso ser vítima de um crime sexual, né? Ninguém está isento. E assim, são crimes que realmente eles trazem uma repulsa, né? Trazem uma repulsa social, vamos dizer assim, mas que as pessoas merecem defesa. Nesse caso específico, vendo aquele vídeo, eu não aceitaria aquela causa. Como eu falei, eu assisti o parto do meu filho, então vendo aquela cena ali, eu me lembrei, veio à minha mente a minha esposa ali tendo meu filho e eu assistindo. Então, assim, por questões de intimidade minha, eu não aceitaria aquela causa específica. Mas, a depender da forma, a depender do que a pessoa acusada, saindo desse caso concreto,
a depender do que a pessoa acusada narra, a gente já pegou, sim. Inclusive, eu acho que eu tenho 15 anos que advogo, estou os últimos 11 exclusivamente na área criminal, e nesse período eu devo ter pego, acho que 2 ou 3 crimes sexuais, embora tenha sido procurado em muitos outros. Muitos outros eu não aceitei, mas uns 2 ou 3 eu aceitei, e os que eu aceitei, eu consegui provar a tese do meu cliente, inclusive através de estudos com equipes multidisciplinares, que são formadas por psicólogos, psiquiatras, assistente social, educadores. Nós conseguimos êxito em provar que aquelas acusações eram falsas. E existe muita falsa acusação de estupro, muita. Como eu falei, isso saindo do caso concreto, que aquilo ali é evidente, existiu, aquele médico está preso, deve ser punido na forma da lei, né? Os direitos dele devem ser observados. Enfim, embora ele não tenha observado os direitos da vítima, né? E isso é uma discussão que nós, advogados criminalistas, ouvimos muitas críticas por conta disso. Mas ele não respeitou o direito da vítima, tem que ter o direito respeitado. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Se você não quer que o direito da pessoa que cometeu o crime seja respeitado, cobre do seu deputado federal, do seu senador, para que ele modifique a lei lá no Congresso. Enquanto essa Constituição estiver aí, enquanto essas normas vigentes estiverem aí, deve ser dessa forma. E o que eu sempre falo também é que quando a acusação é sobre nós ou sobre um parente nosso, nós queremos toda a proteção da lei, né? Quando é com outro, aí não, com o outro tem que punir, tem que matar, tem que executar, mas quando é com nós ou com um parente nosso, a gente quer sim a proteção da lei. Doutor Toniel, acredito que uma das estratégias pode ser essa questão mental do médico. Ele não estaria nas suas funções, algum tipo de compulsão. Um tipo de estratégia dessa, o senhor acha, assim, vindo de fora, vendo de fora, pode ser válida em algum momento, se comprovada através de psiquiatras, laudos psiquiátricos? Eu penso, como eu já falei, é uma causa que eu não aceitaria no meu escritório, mas como advogado, o único meio de defesa que eu vejo ali, embora eu acredite que o advogado vá alegar essa questão da ilicitude da prova, enfim, mas não vai colar porque tem outras vítimas, tem as enfermeiras que presenciaram as outras vítimas, que são testemunhas. O único, talvez não o único, mas o que eu visualizo como meio de prova ali seria realmente a questão da sanidade mental. Se pedir realmente um estudo psiquiátrico, psicológico, para verificar a sanidade mental daquele médico, porque aí, havendo uma comprovação de que ele não estava nas suas totais faculdades mentais, ele teria, ao invés de uma pena de prisão, ele iria cumprir uma medida de segurança de internação em um hospital psiquiátrico, por exemplo, o que é bem mais brando do que cumprir a pena mínima para aquele crime é de 8 anos. Né? Então, pela forma que aconteceu ali, o juiz pode aplicar a pena um pouco acima do mínimo. Eu acredito que naquele crime específico ele pegaria aí uns 12 anos. Se ele for réu primário, cumpriria 2/5 da pena, vai dar aí, eu acho, uns 5 anos, mais ou menos, efetivamente preso. Né? Que as pessoas criticam muito também, mas pegou 50 anos e só vai passar 5 presos, só vai ter 1/6, 2/5, são as frações da pena que a lei de execução penal prevê. Mas a saída ali, assim, num primeiro momento, o que a gente visualiza seria isso sim, uma eventual medida de segurança por insanidade mental. Fora disso, a gente não visualiza outro meio de defesa. Entendo. Estamos aqui com o doutor Toniel Maia, nos ajudando a entender a questão das prisões em flagrante. Nesse bloco específico, comentamos o caso do médico anestesista que abusou da sua paciente em trabalho de parto. Doutor Toniel, próximo bloco, vamos para as considerações finais, alguma coisa que porventura ficou pendente ainda, falar sobre flagrante, mas eu queria focar também sobre as gravações que acontecem, foi autorizado em São Paulo, na verdade uma determinação que cada agente policial tivesse a sua câmera, tiracolo, para gravar
toda a atividade policial. E eu vou precisar aqui dos comentários de Vossa Excelência. E você de casa, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa com o Dr. Otoniel Maia sobre a questão das prisões em flagrante, com foco, sobretudo, na questão da prova gravada, o vídeo e áudios também. Dr. Otoniel, esse episódio também vai ser colocado no nosso canal do YouTube. Todos os nossos episódios nós temos uma biblioteca inteira, então se você chegou agora no quarto bloco, não se preocupe. Esse episódio do Dr. Daniel também vai estar lá. Estamos já se aproximando, doutor, das considerações finais. Falamos no bloco anterior sobre a questão do caso do médico anestesista que abusou da paciente. Eu vi que a delegada teria convocado supostas outras vítimas e já tinha outras 5. Bem rapidinho, doutor Daniel, não teve corpo de delito dessas, não teve gravação. Como seria a denúncia dessas outras supostas vítimas? Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ela é muito poderosa. Então, assim, se há a palavra da vítima e há o depoimento das enfermeiras dizendo que desconfiaram de que ele fazia de que ele fez em partes anteriores, isso vai servir como prova e talvez ele seja condenado, porque se aquelas vítimas tiveram parto nos dias em que as enfermeiras disseram que desconfiaram, ou que viram, né, ele certamente responderá e será condenado também por esses crimes. E aí, sobre essa questão do peso da palavra da vítima, eu até comecei a comentar no bloco anterior, existem muitas falsas acusações de estupro, né? Às vezes a mulher, e aí você é evangélico, conhece bem a questão da síndrome da mulher de Potifar, né? A mulher é rejeitada e acaba acusando o ex-marido ou um ex-namorado de estupro. E eu conheço casos concretos assim, que a pessoa passa 6 meses, 1 ano, 2 anos presa e depois a justiça o reconhece como inocente, né? Que foi realmente a própria vítima, às vezes vai lá e diz, eu estava no momento de raiva e inventei. Isso acontece bastante. Mas ainda com esses erros, a palavra da vítima nos crimes sexuais tem um peso de quase 100%. Doutor Tonel, eu queria aproveitar que o senhor está aqui, o senhor comentar essa questão das câmeras a tiracolo dos policiais. Eu acho que foi no estado de São Paulo, o governador de lá determinou que cada policial, em ocorrência, ligasse a sua câmera para fazer o procedimento. Como o senhor vê esse tipo de gravação e se serve como matéria de prova? Sim, aquela gravação ela serve como matéria de prova. Ali é o Estado, como eu falei, ali não é o policial, é o Estado representado por aquele policial que está fazendo a fiscalização, né? Inclusive, houve muitas críticas à implantação dessas câmeras. Outros estados estão implantando também, eu acho que eu vi reportagens falando, eu não me recordo bem, mas ou o Paraná ou Minas Gerais, acho que foi o Paraná que já começou a implantar também essa sistemática de câmera nas fardas e nas viaturas, né? E quando implantado em São Paulo, houve muitas críticas das instituições policiais, que defendem policiais, porque disse que aquilo estava sendo feito para inibir o trabalho da polícia. E, coincidência ou não, divulgou-se dados recentes de que, após a implantação das câmeras, a letalidade policial diminuiu no estado de São Paulo. As abordagens com evento morte, né, diminuiu. Os policiais antigamente atiravam mais, agora atiram menos. A gente não sabe porque a gente não está lá. Mas um fato é que foi divulgado isso. Uma pesquisa rápida no Google, a gente vai encontrar isso aí. Mas aquela prova, ela é válida, né? O Estado está autorizando o próprio Estado, na pessoa do policial, filmar as abordagens. Então, aquela prova ela pode ser usada
tanto pela vítima, se sofrer eventual abuso, ela pode requerer aquela prova, porque ela sabe que vai estar lá, como também pode ser usada pelo Estado, pelos superiores daquele policial, ele vindo a cometer algum abuso em uma abordagem. Se, por exemplo, o policial na abordagem desfere um tapa na cara de alguém, aquilo ali, aquela imagem, sem motivo, né, sem razão, aquela imagem ela pode ser levada ao comando da polícia, que vai apurar aquela conduta em um procedimento militar. Eu ainda não entendi, doutor, eu preciso realmente me debruçar mais nesse ponto. Então, começou a ocorrência, ele liga, como é que funcionaria isso, se o senhor está melhor inteirado do que eu? Isso. A câmera da viatura, Sim, ela fica ligada de maneira permanente, né? E nas reportagens, né, nas matérias que eu li a respeito disso, o policial ele está obrigado a filmar a abordagem, né? Então, assim, ele pode, se ele para um lanche, para o almoço, a câmera pode estar desligada. Mas se o rádio da viatura toca, dizendo, ó, um carro foi roubado agora na Avenida Leste-Oeste, por exemplo, ele, ao sair em direção àquela ocorrência, ele já tem que ligar a câmera para já filmar o percurso que ele está fazendo até lá. Inclusive, essas viaturas desses estados, aqui no Rio Grande do Norte, eu confesso que eu não sei se tem, mas nesses estados, São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, quase 100% das viaturas elas possuem também GPS, né? Que dá a localização da viatura, por onde a viatura passou, tudo certinho. perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, doutor. Me perdoe se o senhor respondeu nos blocos anteriores, mas muitos veículos agora, quando se compra ele, tem câmeras. Câmera frontal, de ré. Mas a questão dessas frontais, sobretudo, pode servir para matéria de prova. O cidadão não é mais um policial, agora é um civil. Ele pode utilizar desse tipo de gravação para se defender? A resposta para essa pergunta é depende. Depende da situação em que o cidadão usou essa câmera. Até porque, eu confesso a você que eu não sei se grava, mas no meu carro ele tem câmera. E eu confesso a você, se ele tem algum dispositivo que coloca lá para gravar, eu não sei. Eu teria a opção de ativar a câmera, que é a tela da câmera, e botar meu celular para gravar aquela tela, né? Mas, inclusive, eu às vezes quando eu paro em alguma casa, ou na casa de alguém, em um bairro, esses bairros menos movimentados, e aí eu paro numa rua mais esquisita, eu fico... aí é uma questão de segurança minha. Eu fico olhando para frente e ativo a câmera de ré exatamente para ficar monitorando se alguém vai se aproximar. Entendeu? Eu faço isso. Não sei se outras pessoas fazem, mas eu costumo fazer isso. Eu fico ali e geralmente se eu vejo um carro, uma moto se aproximando, eu saio, dou a volta, volto novamente até que a pessoa abra o portão. Enfim, a minha câmera eu tenho usado para isso, né? Para me resguardar quando eu estou estacionado em algum lugar que eu acho mais esquisito. Não sei se ela grava, mas se algum veículo, e eu acredito que já tenha, se algum veículo tem a câmera que realmente faz a gravação, a depender da situação, essa gravação pode sim ser usada como prova para acusar ou para defender alguém. O senhor falou nos blocos anteriores que o advogado ele pode gravar nas audiências à vontade, né? Agora eu quero saber, doutor, o senhor falou advogado, mas a parte... ou vítima, ou acusado, ele pode pegar o celular durante a audiência? Não existe uma autorização legal para isso. Então, assim, se a vítima ou testemunha não precisa de advogado. Você é convidado, é intimado a ser testemunha em um processo, seja ele penal, seja ele civil, você não precisa de advogado. Mas existem pessoas que têm medo de ir ao fórum sozinha e às vezes mesmo como testemunha convidam, né, contratam um advogado para ir junto. E aí, se essa pessoa tem interesse na gravação, ela pode pedir para aquele advogado fazer a gravação. Entendo. Então, temos aqui o doutor Otoniel Maia, trouxemos uma pauta dificílima, doutor Otoniel, que é a Delicada. Questão do flagrante, prisão em flagrante, a questão das gravações. O senhor muito bem falou que muita coisa ainda está sendo pacificada, teve a lei de algumas legislações, Pacote anticrime, né? O pacote anticrime. Então, teve diversas legislações que ainda estão
sendo ainda pacificado nos tribunais. Eu quero agradecer aqui a Vossa Excelência ter se disponibilizado com seus conhecimentos, com toda a sua experiência de vida, a tratar de temas tão delicados. Eu acredito que o pessoal de casa foi enriquecido com seus depoimentos e os seus firmes posicionamentos. E em nome de toda a nossa audiência, toda a diretoria, o meu muito obrigado e fica aberto aqui as considerações finais. Agradecer, Nazil, mais uma vez, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus por esse canal, né? Um canal que de fato tem trazido muito conhecimento à população, e me colocar à disposição para outras vezes. Espero ter conseguido passar a mensagem, né, para que as pessoas tenham entendido a nossa mensagem, e estamos à disposição. Fico feliz cada vez que venho a um programa, seja de rádio, seja de TV, porque isso me traz a lembrança do meu pai, né? Não enveredei pelo mundo da imprensa, né? Poderia ter me tornado repórter também, não fui para o mundo da imprensa, mas sempre me alegro em entrar em um estúdio de rádio ou de TV, porque isso me traz lembranças de meu pai. E deixar o meu abraço para você, para todos que fazem a Igreja Assembleia de Deus, a TV Assembleia de Deus, e para todos os que estão nos assistindo. Doutor Otônio Maia, advogado, uma referência em direito penal, direito criminal aqui na cidade de Mossoró. Para mim foi um orgulho e uma honra ter trazido Vossa Excelência aqui, de estar dividindo o mesmo espaço. Nós somos colegas, mas perceba, doutor, que o senhor tem princípios, o senhor tem valores irrenunciáveis. O senhor falou aqui que em que pese o direito criminal, no caso de defender diversos tipos de acusados, o senhor ainda não abdicou dos seus valores, que o senhor recebeu dos seus pais, o saudoso Otoniel Maia, e eu fico aqui feliz por isso, que percebo que a advocacia precisa de mais profissionais como o senhor, que ajam sob a lei, sob o crivo da lei, sem perder os seus princípios, sem perder a sua essência. Esse foi o programa de hoje, com o nobre entrevistado, Dr. Otoniel Maia Júnior, que nos ajudou a entender sobre essa temática flagrante, prisão em flagrante, com foco nos vídeos gravados. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos, e um próximo programa, outra oportunidade, com pessoas do naipe aqui do Dr. Otoniel Maia. Que Deus abençoe a todos.